Então vamos lá, querido, vamos tirar as dúvidas, escolher os assuntos, pensar o que é que nós vamos ver no nosso tão maravilhoso dia de hoje. S03, não, sim, labirinto. Sugestões de temas para hoje. Quem dá mais, quem dá menos? Foi que vocês conseguiram? Pediram para eu falar um pouquinho sobre os make filés. Vamos ver aqui alguns filés. Próximo. Foi que vocês conseguiram? Que foi que vocês não conseguiram? Quais as dificuldades? Facilidades? Muita dificuldade de trabalhar com recursão. Ótimo. Não é ótimo. Tudo bem. Vamos. Tudo bem. Hoje era o plano, era recursão em vetores. Talvez ajude um pouquinho. Recursão em vetores. O que mais? Quem conseguiu fazer o lab funcionar? O labirinto funcionar? Levanta a mão assim. Não? Quem tentou, pelo menos? E o resto ficou fazendo o quê, meu povo? Que não era para fazer a atividade? Professor, é porque a gente já desistiu. É isso mesmo? Nem tentaram, porque já desistiram. Ei. Quem foi que criou a conta do Git? Quem criou o repositório do Git? Quem subiu alguma cor para o repositório do Git? Ai. S3. Caramba, 37 pessoas é muita gente. Excel. Vamos lá. Frequência em planilha. Estrutura de dados. Esses daqui são todos vocês. Vou dizer onde é que vocês vão colocar o repositório de vocês agora. Deixa eu só fazer a planilha para... Ixi. Que coisa horrível. Não sei o que eu faço aqui. Égua. Vou mandar um link de uma planilha do Google Drive para vocês. Aí vocês vão lá no nome de vocês colocar o repositório. Ok? Vocês vão ter direito de edição. Aí vocês vão lá no nome de vocês, vocês colocam o repositório. Vocês vão fazer assim. Se a internet ajudar, eu mostro. Cadê? Aqui, planilhas. Planilha em branco.
Que lentidão. Então, se vocês fizeram, vocês têm até essa semana, ok? A gente tem aula hoje de manhã, né? Pronto, então amanhã é o dia que eu tenho mais livre, amanhã eu vou começar a olhar eles. Então é importante que vocês coloquem os links aqui, tá? A gente vai botar o link do Git, né? Exato, o link do Git de vocês. E aí, para cada atividade que eu for passar, vai ter uma colunazinha aqui. Ok? Então, mas... Que lentidão. Enquanto carrega, vamos voltar para lá. Então, a gente vai... Vamos fazer o seguinte, vamos começar com recursão, tudo bem? Fazer os exercíciozinhos de recursão em vetores e depois a gente volta para o labirinto para ver o que é que vocês sabem, o que é que vocês não sabem. Se der, a gente ainda converte algo do que a gente fez para C++, tá? Então vamos começar alguns exercícios bem básicos, tudo bem? Então vamos para o seguinte, soma.c. Peraí que eu tô carregando um monte de coisa na cabeça. Ok, vamos lá. Objetivo 1. Você tem uma lista de números. Ok? E você quer somar esses números sem usar laço. Como é que eu somo os números sem usar laço? Eu tenho uma lista de números. Ok. Int vet, int qtd. Fazer de jeito fácil, tá certo? Então, fazer aqui, ó. Vou ler não, vou só direto para encher. Vetor 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem uma lista de números. Essa lista tem um tamanho. Vantagem de fazer assim é que o tamanho eu não preciso ficar contando na mão, né? Ele calcula automaticamente. E o seu objetivo é somar todos os números sem usar laço. Sugestões? Vocês sabem somar usando laço? Como é que vocês somariam usando esse laço? Cria uma variável soma, inicia com 0, e aí você vai fazer o quê? Para todos os elementos, int igual a 0 e menor do que size e mais soma mais igual a vet na posição i. E no final eu tenho a soma. Professor, isso é muito fácil. Como é que eu transformo isso daqui numa recursão? Recursão ela tem 3 etapas. Ela tem os pontos, ela tem basicamente o ponto de parada, a ação e a chamada recursiva. O que é o ponto de parada? Eu vou somar até eu chegar no último elemento. Enquanto eu não chegar no último elemento, eu continuo somando. O que é a minha ação? É somar o número. E o que é a recursão? É só chamar a função para outro número. Então vamos aqui, ó. Então a nossa função somar, ela recebe um vetor e um tamanho. Preciso do meu ponto de parada. Qual é o meu ponto de parada? Eu vou fazer da forma mais burrinha que eu puder, tá certo? Mais visível. Eu tenho um i, tudo bem? Como é que eu sei? Bem assim, bem pega o método e joga dentro da função recursiva. Qual é o meu ponto de parada? Se o meu i for maior ou igual a size, então retorne. Beleza, né? Se não, o que é que eu vou retornar para quem me chamou? Valor de vet
I. Só isso. Não, mas tem que chamar isso. Vet I mais o resto do que eu tenho que somar. Qual é o resto que eu tenho que somar? Somar. Mas em qual vetor? O mesmo vetor. Em qual posição? I mais 1 igual tamanho? O mesmo tamanho. Somar vet I. Ok. Tá faltando só uma coisa aqui. Se o meu I for maior ou igual a size, quem eu retorno? Zero. Beleza, né? Será que funciona? Eu vou somar assim e vou somar assim também. Printf, .d barra n, somar, e eu vou passar o vetor vet. Começa no índice 0 e o size é size. A gente, é o mesmo procedimento? A diferença é que nesse as variáveis se mantêm e assim, o escopo é o mesmo, eu vou só trocando as variáveis. E esse daqui, toda vez que o I incrementa, eu crio um novo escopo. Eu crio um novo escopo porque eu crio um novo bloco de memória. O que é que eu tenho nesse caso aqui que eu não tenho na função recursiva? O que é que está faltando? Que tem ali embaixo e eu não tenho na função recursiva? Tem variável soma na função recursiva? Não. Por que não tem? Porque eu não estou guardando numa variável local para depois mostrar a variável local. Eu chamo a função, que chama 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 a função, que uma hora chama o valor fora do limite. Na hora que eu chamar o valor fora do limite, o que é que ele faz? Retorna 0. Pega aquele valor daquela posição de vet, aí retorna. Pega o valor da posição, aí retorna somando, retorna somando, retorna somando. No final eu somei todo mundo. Ah, professor, eu não acredito não. Isso daí não é tecnologia, só pode ser feitiçaria. Make hack ponto barra hack. Ok, 30, 30. A gente tem a mesma soma. Só que isso não é muito lá, a mais inteligente do mundo, né? Tem outra forma muito interessante de fazer, que é mexendo na posição do vetor que eu estou analisando. Por exemplo, ó, esquece esse I, tá? Eu vou pegar sempre a primeira posição do vetor. Então, se o meu vetor tem tamanho, se size tem tamanho 0, então qual é o valor que eu retorno? 0. Se não, eu vou pegar a primeira posição. Qual é a primeira posição? Vet 0. E aí eu tenho que passar o vetor a partir da próxima posição. Qual é a próxima posição? Vet mais 1. Só que o tamanho do vetor continua igual? Sim? Na hora que eu passo o vet mais 1, o que acontece com o tamanho do vetor? Diminui de 1. Então aqui eu vou ter quem? Size menos 1. Então, chama a função recursiva passando o vetor inteiro. Ele pega o primeiro elemento e manda somar o resto. Pega o primeiro elemento e manda somar o resto. Pega o primeiro elemento e manda somar o resto. Fazendo isso até acabar. Será que ainda funciona? Vou fazer um make diferente agora, só por diversão, tá? Que me pediram. Então, vamos fazer um make que compila, roda e apaga o código. Então, eu vou fazer aqui makefile. Então, as minhas flags do makefile, para compilar C, vai ser mostrar todos os warnings. Se eu quiser, eu tenho debug e só. Se o meu alvo for hack, se eu quiser gerar o hack, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim. All, né? Primeiro alvo é o all, que significa compilar tudo, né? Compilar tudo. Aqui é a lista de dependências. Então, quando eu mandar compilar tudo, eu quero que ele compile o hack. Depois que ele compilar o hack, aí ele entra na lista de ações. A minha ação vai ser executar o hack. E a próxima ação, depois de executar, eu vou querer apagar o hack. O alvo, que vai ser chamado, a lista de dependências que ele vai fazer automaticamente, e aqui a lista de ações. Então, se eu der o make, ele vai
compilar. Quem eu mandei ele compilar? O REC, tá aqui, ó. Depois ele vai executar e depois ele vai remover. Então, toda vez que eu der o make, ele vai achar o primeiro alvo, que é o all, e vai executar. Ok? Deu certo? Deu 30 do mesmo jeito? Deu 30 do mesmo jeito. Se ao invés de fazer pegando sempre o primeiro elemento, eu quisesse pegar sempre o último elemento, o que é que mudava? Vou somar. Pego o último elemento, somo ele e chamo para o resto. Quem é que muda aqui? Quem é esse cara? Quem é o último nesse caso? Size menos 1. E aí eu vou começar a somar a partir de onde agora? Vet mais 1 ainda? Não. Só vet. Mas o size ainda é size menos 1? Porque o vetor não diminuiu. Peguei o último, diminuiu o vetor. Pegou o último, diminuiu o vetor. Pegou o último, diminuiu o vetor. Pegou o último, diminuiu o vetor. Certinho ainda. Se você não quiser ver os comandos, você pode colocar um arroba na frente, dizendo que quer que ele execute, mas não mostre. Aqui, ó. Será que colocar arroba aqui na frente também funciona? Nem sei, nunca testei. Deixa eu descobrir. Não. Mentira. Será? Só lenda. Ah, não. Não. Aqui precisa. Esse aqui precisa. Mas eu posso fazer assim, ó. Quando eu der o make all, eu vou fazer o make rec. Ó. Ele não fez. Não se auto chamou a si mesmo. Não, ele não se auto chamou mutuamente. Eu posso fazer assim: GCC C flags, que são as minhas flagzinhas aqui, né? rec.c menos o rec. Fazer o comando todo. Comando todo na mão. Tudo bem, somar foi fácil. E se ao invés de somar, eu quisesse pegar o... esse aqui vai ser mais legal. Quero mostrar. Quero dar um print, quero dar um show. Hora do show. Bora lá? Façam aí, mostrar. Pode ser no papel, no computador, na sua cabeça, na IDE. Não precisa fazer o código todo não. Quero que você, pensando no somar, faça o mostrar. Só o mostrar. Eu vou pegar café. Aí eu quero que vocês façam 2 mostrar. Deixa eu colocar o código do Launchpad que vocês têm como testar, né? Quero que vocês façam o mostrar normal, que mostra na ordem. E eu quero que vocês façam o mostrar ao contrário, que mostra de trás para frente. Launchpad.com/ninja. Tem alguma coisa no Ninja já? Não, não tem nada. Bora lá. Faz o mostrar. Mostrando do primeiro para o último. E depois faz outro mostrar que mostra ao contrário. Não é só roubar. É porque, como muita gente abriu junto, aí ele fica tentando sincronizar. Porque é mais fácil se eu abrir, mostrar, colar o código primeiro. Isso é minha internet que não ajuda. Será que agora foi? Por favor, ninguém dê Ctrl X, tá certo? Tá, eu só tô tentando botar aqui. Não, pessoal, vocês não estão frescando não, né? Me poupe, tô dando aula pro fundamental não. Talvez seja a internet que está com problema. Vocês fazem só
Vocês fazem no olho, vai. Não tem muita coisa para errar, não. Faz ele e faz ele ao contrário. É muito preciosismo, né? Fazendo a caderno com highlight. Deu certo? Deu certo? Pouquinha coisa para mudar, né? O que é que o show faz se a gente utilizasse essa mesma lógica aqui? Vamos lá. Usando aquela ideia. O show, ele tem que mostrar todos os elementos, né? O que acontece se eu imprimir... Tinha que ser voz, né? Imprimo um elemento e depois eu chamo a função show pro próximo. Isso daqui é suficiente? Consigo mostrar o vetor já assim? Então vamos lá. Vamos dar um show. Vet size. Temos um show? Make. Não? Por que não temos um show? Não tem retorno para a voz. Ah, tá. Retorno 0. Ué, o que foi que houve? Meu vetor é todo 1? No caso que o retorno é fazer a soma. O que é que está de errado no meu código? Porque ele está sempre pegando a posição 0. Sempre pegando a posição 0. E o que é que eu tenho que fazer aqui para dar certo? Colocar para ser do tamanho. Tipo assim, ele não vai dar. Ele está sempre imprimindo 0. E por que ele não está indo para o próximo? Porque frente mais alguma coisa. Exato, porque eu tenho que ir para a próxima posição. Frente mais um. Então eu imprimo a posição 0 e chamo a recursão para o resto.
Só que quando eu chamar a recursão para o resto, o resto vai ter um zero e vai ter um resto, que vai ter um zero e vai ter um resto, que vai ter um zero e vai ter o resto, até chegar no final. Agora sim. Aqui todo mundo. E se eu quero imprimir ao contrário? Aí coloca sai no lugar do zero, só que aí tira o... Sem trocar um caractere, eu quero imprimir ao contrário. Se eu quero imprimir ao contrário, basta fazer isso, ó. Esse vem para cá e esse vem para cá. Por quê? Ele vai fazer primeiras recursões e depois voltar a imprimir. Tem dois tipos de recursão: recursão de cabeça e recursão de rabo. Na recursão de cabeça eu faço a ação e chamo a recursão. Na recursão de rabo eu chamo a recursão e no final eu faço a ação. Se você faz a ação primeiro, você imprime o zero e chama a recursão, que imprime o zero, que chama a recursão, que imprime o zero. Só que o zero é o topo de cada elemento. Então você acaba imprimindo todo mundo de frente para trás. Mas o que acontece se você chamar a recursão antes de imprimir? Você chama a recursão, que chama a recursão, imprime agora? Não. Chama a recursão, que chama a recursão, que chama a recursão, que chama a recursão, chama a recursão. Quando chegar no último elemento, aí ele faz o quê? Imprime o zero e retorna. Imprime e retorna, imprime e retorna, imprime e retorna. Então você está usando a recursão para posicionar os teus elementos e só depois você realiza a ação, que é o que? Imprimir os elementos. Então quando eu inverto aqui os meus amiguinhos e eu faço isso, ele deixa ao contrário. Então aqui eu tenho a minha ação sendo executada primeiro e aqui eu tenho a minha ação sendo executada depois. Então se você quer que as coisas saiam ao contrário, você primeiro chama as recursões e no final você realiza as ações. Se você quiser diferente, você faz diferente. Tudo bem. Vamos para um outro agora. Se eu quero o mínimo, quero o menor elemento do vetor. Quero encontrar o menor elemento do vetor. Tempo para vocês. 3 minutos, vai. Quero encontrar o menor elemento do vetor. Precisa de código? Não, pode fazer o pseudocódigo. No nível de abstração que você precisar. E aí, chegaram na ideia? Como é o menor elemento do vetor? Chegaram em alguma coisa?
Começar pelo fácil. Qual é o caso base? O caso que eu sei resolver? Quando o quê? Não. Qual é o caso base? O caso que eu tenho certeza da resposta. Se o vetor está vazio, qual é o menor elemento? Se eu só tenho um elemento, qual é o menor elemento? Ele mesmo. Então eu tenho o caso mais fácil de todos, né? Então se size for igual a 1, sucesso! O menor elemento é vet 0, ótimo. Se ele não tem só um elemento, se ele tem mais de um, quem é o menor? Tem duas possibilidades. Ou o menor sou eu, ou então, não, o menor do resto. A gente não está com a recursão? Não tem a função menor? Então a função menor resolve o meu problema. Então eu sei que eu tenho dois valores na minha mão. Eu tenho o meu valor e eu tenho o menor do resto. Quem é o menor entre esses dois? Aí eu testo. Então, quem é o menor do resto? O menor do resto é o menor de quem? Do resto. Vet mais 1, size menos 1. O que é que essa função vai me retornar? O menor do resto. Aí eu vou fazer o teste. Se o meu valor for menor do que o resto, então quem é o menor? Sou eu. Se não, é o resto. Botar inteiro. Deixa aqui. Professor, Isso. você pode repetir essa parte do resto que eu não entendi? Tudo bem. Pensa aqui na soma, tudo bem? Qual é a soma de todo mundo? A soma de todo mundo, a recursão é um processo muito egoísta, ela só pensa em si mesma. Ela resolve só o caso simples e joga o problema para depois. Ok? Então, vão perguntar para você o seguinte. Por exemplo, se eu quisesse saber o resultado da soma dessa fileira aqui. A soma das idades dessa fileira. Aí eu dizia assim, querido, qual é o resultado da soma das idades da fileira? Aí você diz, mas aí, não sei o que tem que resolver, tem que resolver é tu. Aí o que é que tem que saber? A minha, mas a dele. Aí pergunta pra ele, mano. Não, tu não vai perguntar a idade dele. Tu vai perguntar qual é o resultado da soma da fileira. Exato, você sabe? Não, então pergunte. Tu é o final da fileira, então qual é o resultado? Não, é pra ele, fala com ele. Quem te chamou não foi ele? Então qual é a tua idade? Então tu responde pra ele. Aí tu sabe que o resultado da soma da fileira 18. Mas aí tu tem que dizer alguma coisa pra ele. Aí tu... O meu com dela. O seu com dela. Então dá 36. Tudo bem? Aí tu sabe que o resultado da soma da fileira é 36. Pra lá, né? Tu não sabe quantos tem pra lá, mas pra lá, somado é 36. Pode ter 36 meninos com 1 ano de idade. Entendeu? Pode. E aí tu tem que responder alguma coisa que ele perguntou. Aí dá 48. 48? Tá difícil. 68. 86. Mas quais foram os dois únicos números que tu sabia? A minha. A tua e o resto. Quando eu perguntar qual é o menor valor de idade, ou pronto, o menor valor de altura da fileira, tu sabe? Não. Tu só sabe o seu. Aí tem que perguntar pra ele. Qual é o menor? Qual é o menor? Qual é o menor? Qual é o menor da fileira? 1,62. Aí quais são as duas informações que tu tem? A minha é dela. Não, a sua e a do resto. Tu não sabe quanto é o resto. Entendeu? Aí você pensa, ó, é 1,66 ou é a tua? Então 1,75. Então é 1,66. Aí tu diz, ó, o menor da fileira é 1,66. E aí chega 1,66 pra ti.
Aí pronto, chega pra mim em 66. É assim que é recursão. Recursão eu só penso na minha vida. A recursão não é de Deus. É porque é muito egoísta, né? A pessoa disse, professor, a recursão não é de Deus. Eu confirmo, porque se fosse de Deus, eu estava preocupado com os outros. Não está. Vamos lá. Então aqui no nosso método mínimo, eu tenho dois valores. O caso base, a chamada recursiva, o mínimo do resto é o que eu guardo. Está aqui o mínimo do resto. Agora eu tenho que saber qual dos dois é menor. Eu ou o resto. Se eu for menor do que o resto, então o mínimo sou eu. Se não, o mínimo é o resto. Foi ou não foi? Foi. Então, vamos ver. Então, eu quero imprimir o mínimo de vertices. Tá certo? Tá, deixa eu botar um zerinho aqui. O mínimo de vertices. Ok? Vamos fazer outro. Mínimo. Vamos fazer a inversão. Eu quero inverter o vetor. Inverter o vetor ao contrário. Inverter. Como é que eu inverto o vetor? Pensem na fileira, não posso ter loop, é uma ação, chama recursão, uma ação, chama recursão, uma ação, chama recursão, para, e aí vai voltando, que é void. Vamos lá, ver se o miolinho de vocês consegue pensar em alguma coisa. Não tem laço aqui dentro, ação, recursão, ação, recursão, ação, recursão, para, retorno. Vocês sabem inverter usando um laço, não sabem? É a mesma coisa de inverter usando um laço. Só que aquilo que você fazia dentro do for vai ser a ação da recursão. Isso daqui do mínimo é a mesma coisa que a gente faz com o laço. Não é isso que a gente faz com o laço? É a mesma coisa do laço. Só que ao invés de fazer usando o for, nós mudamos para recursão. Então, vamos lá. Inverter usando recursão. Você começa pensando, qual é o caso base, o caso que eu sei resolver. E aí você resolve. Que não tem mais o que fazer. Ou então nenhum. Ok, bora lá. Qual é o ponto em que eu não preciso mais trocar nada? Se o quê? Se o meu tamanho for... Se eu tenho dois elementos no vetor, ainda tenho que fazer? Tenho que trocar os dois. Mas se eu só tenho um elemento, tenho que fazer. Se eu tenho 0 elementos, tenho que fazer. Então, se size for menor do que 2, tchau, não tenho que fazer.
A ação, eu vou trocar quem? Quem eu tenho certeza que posso trocar no vetor? O primeiro e o segundo? Primeiro e último. Como é que eu troco o primeiro e o último? Vocês sabem trocar, né? Int C recebe vet 0. Vet 0 recebe vet size menos 1. Vet size menos 1 recebe C. E agora a chamada recursiva. Qual é a chamada recursiva? Inverter quem? Vet mais 1. Size menos 1. Eu só tirei um elemento do vetor? 2. Size menos 2. Size menos 2. Eu acho que deu certo. Vamos testar? Então, vamos aqui, ó. A gente vai chamar o inverter vet size e depois nós ainda temos o show? Ou não? Temos o show? O show tá certo? Não, tá ao contrário, né? Porque se eu inverto e mostro invertido, aí eu não vejo nada. Ok? Então, bora aqui. Só para tu saber. Printf espaço printf tá invertido? Tá, né? Vou mostrar ele, inverter e mostrar de novo. Tá certo isso? Tá certinho. Então eu consigo inverter, eu consigo mostrar. Então o básico da recursão é isso. Eu tenho uma ação, um ponto de parada e uma chamada recursiva. Ok. Vocês têm internet, não tem aí no computadorzinho de vocês? Vamos desenhar. Vamos para começar a parte divertida da disciplina. Eles vão abrir isso daqui, ó. Eu posso colocar no Notepad, né? github.com/cenapk/xpaint. Vocês vão precisar desse arquivo aqui, ó. xpaint.h. Eu vou colar no GitHub. Vocês estão no Linux? Então pronto, faz do jeito fácil. wget e aí coloca o link. Se tiver no Linux é só abrir o terminal. Tá hard aqui, viu? Não tem. Tá com algum problema. Minha conta não tá dando certo. Cenapk xpaint. Ok. Cenapk xpaint. É porque a linha tá por cima, né? Xpaint. Pra gente brincar de fazer recursão e desenhar. Aí vocês precisam só desse arquivinho aqui, xpaint.h. Aí vocês podem baixar ele diretamente usando o wget. É facinho, ó. Vocês precisam só do link do arquivo cru, xpaint.h. E aí clica aqui em raw, que é cru, né? O arquivo cru. Vocês podem baixar esse link, tá vendo aqui o linkzinho? Tudo bem, mas se vocês conseguirem acessar, vocês podem abrir o terminal em qualquer lugar.
Ok? E aí vocês dão o wget e o link. Tá vendo? Na hora que vocês fazem isso, ele vai baixar o arquivo todo para a pasta. Vocês precisam desse arquivo. O nome do link é CNAPK. Xpaint, Xpaint. Por que o meu Don'tpad não está funcionando hoje? Que coisa estranha. Muito estranho. Por que tinha acontecido isso? Ladrão. Conseguiram, pessoal, baixar o arquivo? Baixem para uma pasta qualquer do computador de vocês. Vamos utilizar nossa biblioteca para poder desenhar. Vamos desenhar fractais. Você teve ódio disso no ano passado? Vai ser mais ainda divertido esse ano. ED 2019. Oi. Onde é que eu jogo essa Xpaint.h no computador para ela poder funcionar? Para começar? Na pasta que você vai criar seu código. Ok? Você não precisa colocar numa pasta especial, não. Tem que estar na mesma pasta do teu código. Oi. Eu vou mandar numa comunicação do SIGA. Ok? Então, o que vocês têm que baixar é essa biblioteca, porque ela vai permitir que vocês façam desenhos. Tá vendo aqui os desenhozinhos? Hã? Essa árvore é fofa, né? Tudo bem, ó. Então, como é que funciona? Para facilitar a nossa vida, você só precisa dessa biblioteca. Se basta ela para uma pasta qualquer, ok? Ó. Vou criar até aqui uma pasta à parte. MKD S03 E01 fractais. CD S03 E01 labirinto fractais. Pronto, você precisa de duas coisas só. Da biblioteca que vai permitir que você faça os desenhos e do seu código. Você pode copiar, por exemplo, esse código aqui, que é o código inicial. Tá certo? Então a gente pode copiar ele aqui. S03E01. Tá vendo que só tem o ela, né? Então eu vou criar aqui um code desenho.h, desenho.c. E aí eu vou postar esse arquivo. Tudo bem? Então vamos entender. Eu tenho um arquivo que vai utilizar uma biblioteca de desenho para desenhar uma figura. Então na hora que você executar o seu desenho, o seu código, make desenho, precisa dar -lm, menos nada. Na hora que você rodar o seu desenho, por que eu não estou vendo nada? Porque o que você vai ver vai ser uma figura. Eu estou na pasta errada, deixa eu abrir a pasta certa aqui. Pronto. O que você vai ver vai ser uma figura. Essa figura ele acabou de criar nessa pasta. Se você mudar... Ó, posso puxar ela para aqui para o cantinho. Se você mudar o seu
se você mudar o seu código, ele vai fazer outro desenho. Por exemplo, agora eu não quero mais um círculo vermelho, eu quero um círculo azul. Então eu vou mudar o código e aí eu vou compilar a minha desenho e eu vou rodar. Na hora que eu rodar, o que é que eu vou ter? Um círculo azul. Ok? Então vamos lá. Baixem a biblioteca e copiem qualquer desses. Ó, todos esses daqui são exemplos. Vocês podem copiar qualquer desses códigos de exemplo. Exemplo cores, exemplo base, exemplo texto. Ou então copie esse daqui, tá? E aí você compila e roda. Pra você ter uma figurinha. Bora lá. Bote sua figurinha aí para aparecer para você. Oi, meu bem. Como é que... No Windows? Ah, tá. No Windows você faz o seguinte. Você abre ela aqui. Aí você vem lá em cru, em raw. E aí você coloca salvar como. Se você tiver o Git, você pode só mandar baixar tudo. Ó. Você também pode mandar clicar aqui e baixar o repositório inteiro. Se você quer só o arquivo, você clica nele. Aí vem aqui em cru, ó, raw. E aí você, quando ele estiver assim, é só colocar salvar como. E aí você salva o xpaint.h. Precisa ser no Linux não, pode ser em qualquer canto. Então bora lá. Abrindo, colocando, salvando a biblioteca, salvando um arquivo qualquer, rode seu arquivo e veja a sua figurinha aparecer. Se você não está no computador, sente-se próximo ao computador de um de seus coleguinhas para obséquio. Não fique sem fazer sua figurinha, que a gente vai precisar fazer figurinhas hoje. Qual código? Ah, tá. Ele está no raiz do repositório, ó. No raiz do repositório. Não está conectando? Mulher, senta com alguém. Fica sozinha não. É porque, tipo assim, tá dentro dessa parte. Conseguiu botar para funcionar? Aí eu sugiro que você baixe esse exemplo bem aqui, ó. Exemplo de desenho. Exemplo draw. Você pode baixar ele e rodar ele, tá vendo? Ó? Rode esse exemplo aqui, você vai ver todas as figurinhas. Conseguindo entrar no link de ouvir. Hã? Conseguindo entrar na porta do link de ouvir. Tu não conseguiu abrir esse link? Tá digitando alguma coisa errada, só pode. Começando na da XP. Você tá falando uma barra, eu acho. Não, mas eu tinha colocado. Sim, você vai poder quando Quando for colocar essa aí, eu vou abrir o braço para
Se tu compilar de novo, ele atualiza automático. Agora deu certo. Eu tinha que voltar para o 2, né? Só não. Só não faz nada. Tem esse Quem já fez uma figurinha? Deu certo. Não, é o arquivo Drive. Arquivo não, mano. Se eu virar na rede Drive, vai dar o arquivo de mod. Cadê o problema? Não tem assim, o algoritmo estava travado no aquecimento. Agora se tu comprar a rodada, você sempre hora da figurinha. Vamos lá. Nós vamos utilizar essa bibliotecazinha em algumas das atividades da disciplina, porque ela é o cúmulo do extremamente fácil. Não tem que instalar nada. Não tem que instalar nada, não tem que configurar nada, não tem que mexer em nada. É só mandar compilar e pronto. Figurinha, abemos figurinha. Então, se vocês se habituarem com ela, vai ser melhor para todo mundo. Então, vamos para algumas instruções básicas. Fofoca aqui, fofoca. Para simplificar a sua vida, sugiro que você pegue algum... professor, eu não quero fazer no VS Code, eu quero fazer em qualquer outro editor. Ótimo. Mas ache um visualizador de arquivos que atualize automaticamente a figura. Ok? Mesmo que você esteja no Windows, eu acho que tem alguns desses visualizadores, porque o interessante é que que a gente possa ir atualizando e a figura vá atualizando sozinha. Por exemplo, vamos fazer... Tá vendo esse círculo? O básico, se vocês lerem, já dá para entender, né? Xopen abre o bitmap, Xwrite é a mesma coisa do printf, só que utilizando a posição onde você quer escrever o texto. Xcolor muda o texto que você está utilizando, a cor do pincel, e aí você tem várias funções de desenho. Todas elas começam com xd. Xsave salva tudo que você desenhou num PNG, e Xclose libera os recursos. Então vamos fazer uma alteração bem simples aqui, tá? Para que tudo seja fácil, as cores são as cores. Então o black é black,
O white é? White. O yellow é? Yellow. Então, professor, se eu quiser uma figurinha amarela, eu vou fazer o quê? Figurinha amarela. Deixa eu fazer o Makefile aqui de novo. É porque eu estou usando o esquema de cores do Solarizer, né? Do esquema de cores aí, na paleta de cores que não tem essa criatividade toda não. C flags, deixa eu ver aqui. Menos off, menos G. Hã? Ó, deixa eu ver aqui. Dá pra fazer, mas só um instantinho. Desenho. E aí eu vou fazer o que? Eu vou executar ponto barra desenho e vou apagar colocando RM desenho. Então toda vez que eu der o make, ele vai rodar tudo de novo. Tudo bem? Eu tenho muitas e muitas figuras. Eu quero fazer um círculo azul dentro desse círculo amarelo. O que é que vocês acham que eu tenho que fazer? Criar um círculo. Então eu tenho que mudar a cor, que antes era amarela, para agora ser azul. Então eu vou lá para blue. E aí eu vou fazer um círculo menor, é só diminuir o raio. Se o raio era 200, eu vou colocar raio 100. Então agora eu tenho um círculo azul dentro do círculo amarelo. Vou fazer aí agora um que a gente vai utilizar muito, tá certo? Eu quero um laço para fazer o meu círculo azul começar zerado, pequenininho, e crescer até ocupar o tamanho do círculo amarelo todo. Ok? Então, se eu quero um laço, o que é que eu tenho que fazer? Um laço. Bora. For int i recebe 0 i menor do que 200, que vai ser o tamanho do raio, tá certo? Vou fazer o i aumentar de 20 em 20. Ok? E aí eu vou mandar desenhar a minha figura. E o tamanho do raio vai ser i. Só que o que acontece se eu só mandar rodar isso daqui? Tudo pronto. Menor ou igual a 200. Tudo pronto. Como é que eu faço para ver passo a passo? Posso fazer assim, ó. Eu vou dar um X step e dizer que o arquivo é... Qual é o nome do arquivo que eu estou salvando? Figura base. Então, toda vez que ele cair dentro desse código, desse comando, ele vai salvar e vai travar o terminal esperando o Enter. Ok? Ele vai salvar a figura para você e vai travar os terminal esperando o Enter. Então, bora lá. Então, quando eu der o Make... Aí ele está dizendo assim, ó, pressione Enter ou pressione a quantidade de estados que você quer andar. Se eu der só o Enter, o que é que ele vai fazer? Então, vocês estão vendo a figura sendo ressalva, né? Então, eu não tenho um vídeo aqui, eu não tenho um processo, eu não tenho uma janela. O que você tem é só uma figura que está sendo o tempo todo pinta, salva no arquivo, salva no arquivo, salva no arquivo. Ok? Tudo bem? Tentem fazer aí essa alteraçãozinha, vai. Vocês que estão aí com o computador. Eu não consegui contar com dificuldade. Pode entrar aqui? Posso? Quando a gente só for fazer para dar certo. Tá na mesma parte. Por que não dá certo? Ele parou meu erro. Compila. Já compilaste? Já. Mas não dá certo. Eu também não sei se não dá certo.
Porque comigo GW eu testei, mas GW funciona também. Mas tudo bem, mas eu uso o MIG GW, eu já trago o calculador na mão. Isso daí é a figura base, aquela primeira figura, porque não mostra nenhum erro, né? Se tu executar pelo terminal, o que ele mostra? Abre o terminal e tenta executar o AXE que ele gerou para ver só ver o erro. Tá certo? Todo mundo conseguiu botar mais? Diz. Não tem ideia. Vai fazer sem ideia. Eu tenho que botar isso na cabeça. Ajude. Depois eu te ajudo. Caim, senta pra mim, Caim. Porque o step ele vai ser delete, trabalho. É só se você quiser a visualização passo a passo. Ok, pessoal, todo mundo conseguiu? Seguiram? Não seguiram não? Ah, tá todo bugado. Ó, se o seu computador, vamos aqui, se o seu computador não está funcionando, se você não tem IDE, você pode usar o repli.it. Lembra do repli.it que eu falei? repl.it. repl.it. Funciona inclusive no repli.it. Então, mesmo que você não tenha nada instalado, você faz o seguinte, ó. Você faz o seguinte. Você vai no repli.it e você pode incluir arquivos dentro do repli.it. Olha esse exemplo aqui, ó. O exemplo da árvore. Eu posso aqui, ó, vir aqui, aí você adiciona o arquivo e pega o xpaint.h que você salvou no seu computador. E ele vai colocar o xpaint.h bem aqui. Então basta você fazer o seu código e mandar executar, que ele gera a figurinha, você consegue ver a figurinha de boa na lagoa. Onde? Posso. Deixa eu só botar para funcionar aqui. É o compilador online. É só botar a biblioteca aqui e partiu. Que ele mostra inclusive a visualização, porque ele não está carregando, né? Mas ele dá para você ver a visualização. Então bora lá pro código. Ó, faz o laço. E aí dentro do laço manda ele salvar o arquivo. Mas meu povo, ó, tem que ser o mesmo arquivo, viu? Que você vai ficar vendo o arquivo que está sendo sobrescrito. Qual?
repl.it, repl.it, repl.it. Tudo bem? Deu certo? Vai ter uma Vejam as outras funções de desenho e tentem desenhar qualquer outra coisa enquanto o pessoal ainda está lutando aí. Ok, ó, deu certo aqui, ó. Para quem não tem IDE, para quem não tem computador, para quem está fazendo no computador do vizinho que não tem o GCC instalado, é só você mandar adicionar o arquivo, adicionar a biblioteca, fazer o seu código bonitinho, tá vendo aqui o código, e mandar fazer o que? Rodar. Aí vai rodar o seu código, e aí quando ele rodar, ele vai mostrar o desenhozinho que foi gerado. Ó, aqui, ó. É porque não dá para ver porque está escuro, mas tá lá. É o códigozinho que gera a árvore aqui. Tudo bem? Conseguiram aqui? Quem não conseguiu fazer ainda a bolinha colorida? Quem não conseguiu, bolinha colorida, não conseguiu? Ah, tá, tu tá entrando no site ainda, mas tu tem que conseguir instalar no teu computador, mulher. Tem que conseguir. Então, pessoal, vamos começar a brincar de recursão, ok? Então, o nosso primeiro código recursivo vai ser um emboar. Vocês sabem o que é o emboar? Vocês não sabem o que é o emboar? Aquela minhoquinha que você encosta nela e ela se enrola todinha. Não viu, não sabe o que é emboar? Tá. Então, para fazer o emboar, a gente vai precisar só mesmo saber desenhar uma linha. E nós podemos desenhar uma linha. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar todo o resto, tá? Vou tirar todo o resto aqui. Ó. Emboar. Então, criei, mandei salvar o emboar. A única opção que eu vou precisar é de desenhar uma linha. Então, XD line. Só que como eu quero uma linha mais grossinha, tick line. Eu preciso de 2 pontos para desenhar a linha. O X e o Y do primeiro ponto e o X e o Y do segundo ponto. Então, bora lá. Se eu quero fazer do 50, 50 até o 200, 200, eu vou colocar a espessura 3. Vamos ver o que aparece quando eu mandar desenhar. Por que eu não estou vendo nada? Porque eu estou desenhando no outro arquivo. Agora eu estou desenhando no arquivo emboar. Então eu tenho que clicar aqui com o botãozinho direito e mandar ele abrir no lado. Pronto. Está aqui a minha linha. Vocês estão vendo o emboar? Não, vocês não estão vendo emboar, né? Vocês estão vendo só a linha velha, insossa, sem graça. Ok, tá aqui o meu emboar que não faz nada. Se eu quisesse, bora lá. Quero fazer um código, um laço, que vai ficar fazendo assim, ó. Enrolando, tá vendo? Enrolando. Como é que a gente faz isso com um laço? Tem que desenhar uma linha assim, depois desenhar uma linha assim, depois desenhar uma linha assim, depois assim, 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 assim. E ele vai até o miolinho do meio. Hã? Ó. O que é que muda quando eu estou fazendo seja assim, ou seja assim, ou seja assim? Tudo bem, o tamanho e a direção. Vocês podem pensar no ângulo, tudo bem? Então o ângulo muda. Vocês podem pensar que o cartesiano 0 é para lá. Lembra do cartesiano? Tudo bem? Quantos graus é para cima? 90. E para a esquerda? 180 e por aí vai. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode
Vou botar em forma de função só para simplificar a nossa vida, tá certo? Linha. A nossa linha recebe um x, um y, um x inicial, um y inicial, um x final, um y final e um ângulo. Porque tem o ângulo, né? Não, vou fazer assim para ficar mais fácil, para ele calcular. Pronto. O ângulo e um tamanho no size. Vocês ainda lembram do básico de trigonometria? Tem? Vocês lembram do basicão? Você tem um x e um y, ok? Que é o ponto onde começa a sua linha. E aí você tem um ângulo. E aí você quer saber qual é a posição final. Como é que eu sei qual é o x e o y final? Dado um x e um y, um tamanho e um ângulo. Sim ou não? Professor, trigonometria. Ó o problema no meu coração. Você tem uma posição. Legal. Tem uma posição. Você tem um tamanho, sei lá, 30 centímetros, ok? E você tem um ângulo. 0, menos 30, menos 90. Dado o tamanho, a posição inicial e o ângulo, como é que eu calculo a posição final? Basicão. Se você tem o tamanho, você tem a hipotenusa. Como é que é o deslocamento aqui? Se esse é o ângulo, esse daqui é o seno ou o cosseno? É o seno. Então é só vocês decorarem que, para lembrar, né? No eixo Y é sempre o seno. No eixo X é quem? O cosseno, porque o ângulo ele é dado em relação a esse ponto. Então o teu X final vai ser o teu x vezes quem? Tamanho vezes o cosseno do ângulo. E o teu y final vai ser quem? Vai ser y vezes o tamanho vezes o seno do ângulo. Professor, eu posso utilizar a biblioteca matemática do MEF? Pode. A vantagem é que essa daqui já trabalha com graus e você não tem que ficar dando menos LM para botar o parâmetrozinho de compilação. Ok? A diferença, assim, tem outra diferençazinha, querido. Tá. Tudo bem? A outra diferençazinha. O Y, ele cresce para baixo no desenho. Então, você tem que subtrair. X. É isso mesmo? Tô pensando certo? XD. Decline. X. Y. XF. YF4. Vamos ver se o que a gente está fazendo tem sentido. Void. E se eu fizer um relógio? O relógio ele tem 12 horas, né? A cada hora eu tenho quantos graus? 360 dividido por 12, né? Então o meu step é 360 dividido por 12. Eu começo em que ângulo lá em cima? Float ângulo começa em 90. E eu tenho quantas horas? Int igual a 0 e menor do que 12 e mais. Então eu vou mandar desenhar do centro da figura. Qual é o centro da figura?
linha. É largura sobre 2, altura sobre 2. O meu ângulo começa em ângulo. E o meu tamanho, qual é o tamanho? 300 para pegar até a ponta, né? 300. 250 para ficar mais bonitinho. 250 mais I vezes step. Que aí toda vez que o I aumentar, eu vou ter um breguecinho de grau a mais, né? Ângulo. Só que o sentido horário é negativo no cartesiano, não é verdade? O sentido horário menos I vezes step. Ok. Será que deu certo? Só que para eu enxergar passo a passo, o que é que eu tenho que fazer? Step, porque senão eu não enxergo passo a passo. X step. X step. Estou salvando no arquivo chamado relógio. Agora vai ser o relógio. Vamos ver se eu consigo fazer um relógio. Make desenho. Ponto barra desenho. Tô vendo nada ainda. Eu preciso mandar mostrar o relógio. Vai ser tão legal se eu clicar enter e... Ah, que legal. Tá? Por que ele não está limpando? Hã? Não, é só a projeção. Por que é que ele não está limpando? Você está mandando limpar? Não, então por isso que ele não está limpando. Então, toda rodada vamos dar um X clear de quê? Qual é a cor do seu? Acho que é black. E antes de desenhar a linha, vamos dar um X color, XS color. Meu ponteiro é white. Será que agora eu tenho um relógio? Deixa eu ver. Ah, eu coloquei só make, né? Ele já compila e... Olha que legal. Eu tenho um relógio. Tá faltando o último passo, porque no último passo ele não está mostrando. X save relógio. Ah, não, porque ele só faz 12 vezes, então se ele começa do 0, ele só faz até o 11, né? Ele só faz 11 vezes, tá certinho. Ok. Entenderam aí senos e cossenos? Senos e cossenos, sim ou não? Foi? Então agora eu vou salvar isso daqui como relógio. Copy desenho.c para relógio.c e a gente vai continuar tentando fazer o nosso embuar. Então qual vai ser o primeiro passo do embuar? Desenhar uma linha. E aí depois eu faço o quê? Mudo o quê? Mudo o ângulo, mas o que é que eu tenho que mudar também? O tamanho, porque se eu não mudar o tamanho ele vai fazer um quadrado. Eu quero que ele faça um quadrado? Não, eu quero que ele faça um traço e depois um tracinho menor e depois menor, 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 até ele chegar no miolinho. Qual é o meu ponto de parada? Quando é que eu paro de desenhar? Desenhar para sempre? Um critério para ele parar? Quando o quê? Quando não tiver mais espaço? Sempre tem mais espaço. Ele pode fazer ser infinitamente pequeno. Mas eu posso dar um tamanho, né? Olha, enquanto o tamanho for maior do que 10, continue virando. Então vamos lá, vou apagar aqui meu relógio. Vou deixar a minha linha. Só que eu vou tirar aquele código daqui, vou colocar lá embaixo, tá? Então vamos fazer o nosso embuar. Nosso embuar vai começar para que lado? Para cima ou para baixo? O primeiro deles. Qual é o ângulo inicial do embuazinho? Vocês querem que ele enrole para que lado? Para a direita, para a esquerda? Não, para a esquerda.
vamos fazer o nosso emboar enrolar para a direita, tá? Então ele vai começar para cima, depois para a direita, depois para baixo, depois assim. Então se ele vai começar para cima, o ângulo vai ser 90 graus. Uma posição para o nosso emboar começar. O X vai ser, bota bem no meio, largura sobre 2 e o Y vai ser a altura sobre 2. E aí eu vou fazer, enquanto meu tamanho for maior do que 10. Então, meu emboazinho começa com tamanho. Tamanho, fazer aqui um float. Tamanho vai começar com 200 pixels. 200 pixels. Pronto, cabe. Enquanto o tamanho for maior do que 10, eu tenho que fazer. Eu vou fazer de onde para onde? Eu tenho que calcular para onde ele vai, né? Então, meu emboazinho vai para essa posição aqui. E aí eu desenho a minha linha. E depois que eu desenhar a minha linha, o que é que eu tenho que fazer para o emboazinho rodar? Ó, aquele código que a gente tinha na linha lá em cima, lembra? Só fiz calcular as novas posições que ele vai com esse ângulo. E aí eu desenhei a linha da posição X até essa posição. O que é que eu faço agora para o meu emboar rodar? Mudo o ângulo. O meu ângulo vai mudar para mais ou para menos? Se eu quero que ele rode para a direita. Para a direita, sentido horário. O que acontece com cartesiana? Ele diminui. Então, ângulo menos 90. Preciso mudar mais alguma coisa? Tamanho. Tamanho vai diminuir de quanto? De 10? Não, de 10. Preciso fazer mais alguma coisa? Salva a posição do emboar, porque ele foi daqui para cá. Agora eu salvo o XY, mudo o ângulo e mando ele andar. Aí vai andar de novo. Salvo o XY, mudo o ângulo. Qual é o novo valor de X? X final. E qual é o novo valor de Y? Y final. E esse daqui é o nosso emboar. Emboar. Bem que eu nem preciso disso, porque ele vai salvar a última posição. Então vamos lá. Comecei numa posição. Nossa minhoquinha. Disse qual era o primeiro tanto que ali ia andar e qual era o ângulo. Então ele vai andar 200 pixels para cima. Para cima porque ele vai calcular a posição final, que a gente aprendeu, né? E aí depois ele desenha uma linha daqui para lá. Aí ele muda o ângulo, muda o tamanho e atualiza a posição, que era XY aqui embaixo, passou a ser XY aqui em cima. E aí ele entra de novo no while. E ele vai continuar nesse while até que... enquanto o tamanho for menor. Então vamos ver se o nosso... Vamos dar um make aqui. Cadê você, seu emboar? Ok. Então... Ó. Botar cor, emboar colorido. Aquele que faz um aí, uma cor, outro. Tá. Tudo bem, pessoal? Tá bonito o emboazinho? Hã? Não, porque ele terminou de executar o código. Terminou de executar o código, não tem mais o que fazer. Tá? Vamos botar ele grandão. G. Será que eu tenho EOG? EOG emboar.png. Sudo pacman -s EOG. Ok, pessoal. Agora a gente vai para a parte divertida. Vamos colocar o nosso emboazinho para começar bem aqui, para ficar mais fácil. Que ponto é esse? Esse é o 50x. Então, nosso x vai começar no 50, para ficar bem bonitinho de ver. E o y vai ser a altura
menos 50. E o tamanho dele vai ser a altura menos 100. Para ele ficar bem... Agora vai ser um emboazão. Vai ser um emboazão agora. Make. Ok? Estão vendo aí o nosso emboazão? Dá para também aumentar o tamanho do salto, tá certo? Porque toda vez que eu dou Enter, eu estou andando de 1 em 1. Mas se eu colocar um 3 e digitar um Enter, o que é que vocês acham que ele vai fazer? Vai andar de 3 em 3. 10. Nosso emboazão. Nosso emboazão. Aquele o quê? É a largura da linha. A espessura da linha. Se eu botar 10, aí vai fazer uma linha zona. Vai fazer uma linha. Cadê emboar? Uma linha bem largona. Tudo bem? E se eu quiser um emboar colorido? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer aleatório, né? Cara, isso é muito bonito, mas daí vai ficar lombradinho. Vamos fazer o seguinte, antes de desenhar a linha, a gente muda a cor. X7 Color. E aí ele pede uma cor. Vamos fazer a cor aqui na marra. X Color. E a cor precisa de RGB. São os... Vocês sabem o que é RGB, né? RGB vai de quanto a quanto? Então, bora aqui. SRAND Time Null. Aí eu preciso de quem? Include. Ah, mas eu acho que eu já tenho. Eu sempre penso nisso. Acho que tem o XM. Já tem, ó. Dá para colocar até o valor mínimo e máximo. Então eu quero gerar entre 0 e 255. Então o segundo vai ser também entre 0 e 255. E o terceiro entre 0 e 255. Tudo bem? Acho que é isso. Então agora nós temos o emboar colorido. Make. Cadê você, emboar colorido? Deixa eu ver você. Ó, temos o emboar colorido agora. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou... Ixi, meu Don'tpad não tá funcionando, né? Deixa eu ver se eu consigo de novo. Bora lá, Don'tpad. Don'tpad.com 10. Funciona? 10. Não. Meu Don'tpad está revoltado hoje. Pat Thomas, eu vou pensar em alguma coisa para a aula que vem. Ah, mas tem vários, né? Se não tem o Don'tpad, tem o quê? Mas aí o Git tem um link. Eu posso mandar direto pro repositório. É só baixar direto no GitHub. git.add.gpup. Baixem o emboar lá na pasta da disciplina do GitHub. Ixi, Maria, o tempo já estourou, né? O que eu queria fazer era fazer um emboar recursivo agora. A gente não tem o laço, não tem o ponto de parada, não tem o step. Como é que eu faço para transformar esse emboar num emboar recursivo? Bora lá, não tem tempo para fazer não, porque eu tenho que fazer chamada ainda. Eu acho que a gente ainda está devendo chamada. Se o meu emboar virar um emboar recursivo, o que é que eu tenho que fazer? Bora lá. Então eu preciso criar uma função, void emboar. O meu emboar recebe que parâmetros?
o x, o y, o ângulo e int tamanho. Qual é o meu ponto de parada? Se tamanho for menor do que 10, então retorne. Qual é a minha ação? Minha ação é isso daqui, né? Qual é a minha chamada recursiva? Que aqui não tem a chamada recursiva. Qual é a chamada recursiva? Não tenho mais laço, né? O que é a minha chamada recursiva aqui? Isso é o meu ponto de parada, confere. Isso é a minha ação, confere. E agora eu tenho que chamar o próximo, a próxima dobrinha do emboá. Qual é a próxima dobrinha do emboá? Emboá. Em qual posição? XF. E qual é a posição Y? YF. Qual é o ângulo? Ângulo menos 90. E qual é o tamanho? Tamanho menos 10. Se eu quiser ver o emboá, onde é que eu coloco esse x-step aqui? Depois ou antes da chamada recursiva? Se eu quiser ver o emboá crescendo, do jeito que a gente estava vendo, eu coloco antes ou depois da chamada? Antes. Então, ele desenha, trava, chama. Desenha, trava, chama. Desenha, trava, chama. Então, isso daqui vai virar o quê? Emboá, começando em x, y, ângulo e tamanho. Make, desenho. E aí eu quero ver você, meu amigo emboá. Ué? Salvei? O que foi que ficou faltando? Salvei? Make, desenho. É que eu estou fazendo de errado. Quem me ajuda? Eu chamo o emboá, passo x, passo y, passo o ângulo, passo o tamanho. Se tamanho for menor do que 10, não faz nada. Se não, faz todos os cálculos, pinta a linha e para. Será que ele está atualizando? Deixa eu salvar, deixa eu travar aqui. Retorna ao emboá, não? Não, porque um emboá chama o outro. Então, se está funcionando, é para ficar sem cor, né? Não, não está fazendo. Porque eu tirei aqui. Estou na pasta certa? Ah, eu estou na pasta certo. Fractais desenho, fractais desenho. Vou apagar aqui o emboá.png. Não existe mais. Vou dar o make. Eu abri a coisa certa? Não, acho que eu não tinha tinha feito a coisa certa, não. Make. Agora sim. O que é que vocês acham que acontece se eu colocar isso daqui depois? Hã? Ele mostra tudo, mas ele ainda vai estar travando. Ou não? Ele vai desenhar. Não, ele vai desenhar tudo, porque ele está desenhando antes de chamar a recursão, mas ele só vai travar na volta. Então você vai ver tudo desenhado e vai ficar apertando Enter e não vai ver nada de diferente. Ó, não é isso? Ele não desenha e chama a recursão? Ó. Que ele está travando na volta, ele já desenhou e já chamou a recursão. E se eu mandar ele desenhar depois da recursão? Chama a recursão, que chama a recursão, que chama a recursão. Vai dar certo, esse gate pra primeiro.
Mas quando ele travar a primeira vez, você vai ver o quê? Nada. Lembra da impressão ao contrário? Eu chamava a recursão, aí ele vai chamar até o último, ok? Aí depois ele vai fazer o quê? Imprime e volta, imprime e volta, imprime e volta, imprime e volta. E o que é que você vai ver? O emboar sendo formado ao contrário. Ao invés dele imprimir entrando, ele vai até o centro e aí imprime voltando. Bora ver? Vamos, seu emboar, me ajude aí. Por que é que a cor não muda? Porque você foi mudando a cor várias vezes, lembra? Mudou, mas não tinha desenhado nada. Mudou e não tinha desenhado nada. Aí você muda a cor pela última vez. E agora você volta na recursão apenas. Aqui, ó. Mudou, não muda mais, e agora você está só voltando da recursão, ó. E aí você volta à recursão desenhando, e aí você não muda mais a cor. Se eu quisesse colorido, o que é que eu tinha que fazer? Botar esse carinha aqui antes de desenhar. Agora a gente vai ver o emboar crescendo. Agora, ainda tem tempo? Ixi, o tempo não tem mais. Eu queria que o emboar enrolasse e desenrolasse. É bem facinho, se vocês entenderam alguma coisa que a gente fez. Eu quero que o emboar enrole e desenrole. Como é que o emboar enrola? Onde é que eu tenho que colocar o comando de imprimir? Acima da recursão. Acima da recursão eu printo. Tá aqui. Para ele desenrolar, bota embaixo da recursão. Mas eu boto embaixo da recursão o quê? Você não acabou de desenhar isso daqui colorido, não foi? Acabou de desenhar isso daqui colorido. Para ele desaparecer, é só você desenhar com a mesma cor do fundo. Se você desenhar com a mesma cor do fundo, nosso emboar vai desaparecer. Ó, eu vou entrar, primeira ação de cabeça. Desenha colorido, chama recursão, vai desenhar todo mundo colorido. Na hora que ele voltar da recursão, o que é que ele faz? Muda de cor para preto e desenha de novo. Então a gente vai ver ele entrando na recursão, desenhando todo mundo, e quando ele voltar, desdesenhando todo mundo. Ok? A gente não viu ele entrando porque ele estava travando só na saída, né? Se eu quiser travar também na entrada, agora ele trava na ida e na volta. Nosso emboain, que chutaram ele. Aí ele viu que não tem mais ninguém. Aí ele começa a desenrolar. Legal, pessoal. Então, esse é só o aquecimento para a gente brincar de recursão. Amanhã teremos árvores e mais um monte de outras coisas. E labirintos. Ok? O conceito do labirinto é o mesmo conceito do desenho. Só que ao invés de estar trabalhando em cima de uma tela, eu estou trabalhando em cima de uma matriz. Mas a ideia conceitual é a mesma. Vocês vão ver. Eu vou mandar a planilha para vocês. Vocês colocam o link do GitHub lá nela, tá certo? Ó, do jeito que está aqui, quero que vocês façam a seguinte coisa. A Alessandra vai pegar aqui o nomezinho dela, ok? E vai colocar no nome dela, inserir link. E qual é o link que vocês acham que ela vai colocar aqui? O link do GitHub. Tudo bem? Vou mandar a planilha por mensagem para vocês. E é isso.
Eu tentei fazer por aquele online que você falou, mas não deu. Eu não sei. Eu literalmente peguei o código, Ctrl+C, Ctrl+V e coloquei. Ó, tu tá. Não? Não, fazer amanhã. Poder colocar alguma coisa Tu de colocou. Não, tu colocou o código, o arquivo certo? Coloquei. Tá na mente. Deixa eu ver se é o arquivo certo. Porque a internet, acho que tá sem internet. Não, tudo bem. É porque tu tem que ter certeza que tu tá salvando o arquivo certo. Por exemplo, quando tu abrir o arquivo, ele tem que ter essa cara, ó. Cadê? Tá vendo que às vezes a pessoa baixa o HTML, não é HTML, é o arquivo. Então tem que clicar em RAW para baixar o arquivo cru sem hashtag HTML. Porque não é só o arquivo, tu tem que clicar lá, ó. Eu peguei esse arquivo aqui, ó. Cadê? Esse daqui não é o. Cadê o Xpaint? Cadê o Xpaint? Ah, tá na pasta mesmo. O arquivo eu passei. Abre ele aí pra pasta. ver. Peraí, tá? Xpaint. Pode entrar, pessoal, pode entrar. Abre ele aí pra gente ver se tá certo. Tá certo? Tu puseste esse arquivo lá? Abre lá, volta lá. Ah, pro código? É, por que aqui era pra dar certo? Não tem porque dar errado não. Ah, entendi. Então, tipo, eu tenho que colocar. Esse arquivo lá, esse arquivo Xpaint que tá aqui, tu tem que subir pra lá. Valeu. Valeu.